Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje uma festa que muito nos honra, e amanhã também outra que, na igreja, que também muita honra cria aos portugueses. Hoje celebramos os mártires do Japão. Sabemos que foi os missionários portugueses, sobretudo o padroado português, que levou a fé até o Japão, e o primeiro a morrer foi um japonês, Paulo Miki, e os seus companheiros. É uma honra da nossa história a firmeza destes irmãos que não vacilaram perante a sua fé. E houve gente com 11 anos e 12 anos, andavam na catequese e que foram mortos com o testemunho da fé. Amanhã celebramos um símbolo, desde a nossa nacionalidade, as 5 chagas de Cristo, que estão na nossa bandeira, e é uma festa só portuguesa. A igreja haverá um ou outro sítio no mundo que celebra essa festa, mas é um privilégio que o Papa da época deu a Portugal, porque é um dos símbolos que mais une os portugueses, as 5 chagas de Cristo, que estão expressas na nossa bandeira nacional. Enviamos uma saudação para todos os doentes que estão em casa, e seus familiares, sobretudo aqueles que estamos a padecer desta pandemia. Rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo sonho, como dizia o nosso poeta Teixeira de Pascoais, é um dos poetas belos da nossa história, Teixeira de Pascoais, que dizia: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E as nossas igrejas na imigração são um fruto disto, do sonho, de Deus querer e do sacrifício, do esforço e sobretudo do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste espírito então de festa, celebrando hoje os mártires do Japão, nós tomamos consciência que somos pecadores, e vamos também rezar neste sábado por Gilberto Cabral e família, e também Maria do Céu, que faleceu em Portugal, e portanto os nossos irmãos, a família que o pediu para celebrarmos e lembrarmos esta nossa irmã, e lembramos também a sua família, e tomemos então consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza de todos os santos, que chamaste São Paulo Miki e seus companheiros à vida eterna, através do martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de conservar até à morte a fé que professamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Galatas.
Irmãos, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem está em casa, eu ao domingo, ao sábado à noite, na missa vespertina, e no domingo, desde que começou esta pandemia, no início da Eucaristia, volto a Câmara para a igreja vazia. E a nossa igreja vazia é muito triste. E é para nos lembrar desta realidade que estamos a viver e também que estamos a cumprir as regras que nos mandam cumprir. Portanto, mas muitos lugares já estavam vazios antes da pandemia. Muitos lugares aqui na nossa comunidade, quando se compraram os bancos, pelo menos é aquilo que se diz, cada família foi ficando aqui e acolá, e há muitos bancos, muitas famílias que
os bancos foram comprados com tanto amor e que estão vazios, mas estão à espera. E nós acreditamos que a espera e que o Senhor nos faça pensar. Eu iniciei esta Eucaristia dizendo que hoje, ao sábado, nós costumamos celebrar a missa já de domingo, vespertinamente, porque em Israel, a terra de Jesus, o dia começa ao meio-dia do dia anterior, não é como nós. Os dias para nós começam à meia-noite. Em Israel não, começam ao meio-dia do dia anterior. Portanto, hoje em Israel já é domingo desde o meio-dia. É outro tipo de mentalidade. E portanto a Igreja adotou esta permissão na mentalidade hebraica de celebrar a missa vespertina já de domingo. Mas como estamos em pandemia, e hoje sendo um dia tão importante para nós portugueses, celebramos a liturgia dos mártires de hoje. São Paulo Miki e seus companheiros, 26 irmãos, que foram chamados a dar a fé, foram chamados ao martírio para dar a fé, testemunho da sua fé. O primeiro evangelizador foi São Francisco Xavier, que há 2 anos, uma das suas relíquias, um braço, que esteve aqui na Catedral em Kingston, e corre o mundo, que é o grande evangelizador da Índia. O nosso rei, o rei de Portugal, pediu aos jesuítas que estavam a ser fundados em Paris, porque precisava de gente para mandar para a Índia, que tinha-se chegado à Índia pelo caminho marítimo. E, portanto, partiu São Francisco Xavier, que foi o São Paulo do Oriente. Ainda hoje, na Índia, é considerado o grande santo. E esta semana celebramos São João de Brito, que seguiu-lhe os passos. E São Francisco Xavier não chegou ao Japão, morreu no caminho. E os portugueses costumam, por tradição nós sabemos, deitar cal nos cadáveres para se corromperem rapidamente. E quando abriram a urna no Japão, os japoneses conheciam o fenómeno da cal nos corpos, mas o corpo de São Francisco Xavier estava incorrupto. E foi por aí que os japoneses que se começaram a interrogar. Porque a fé começa de uma pergunta, começa do porquês. Nós vivemos hoje num tempo que algumas ideologias, alguns grupos nos querem proibir de pensar. Mas sem pensarmos, sem refletirmos, não pode haver futuro. E temos que ajudar os nossos netos, os nossos filhos a pensarem. Nós estamos todos de acordo, mas a pensar, a refletir. E foi assim que a fé entrou no Japão. Portanto, o cristianismo entrou no Japão entre 1549 e 1551. A semente frutificou apenas algumas décadas. E já havia pelo menos 300.000 cristãos no Império do Japão. E tudo estava a correr muito bem. Mas se a catequese teve êxito, não foi somente pelo árduo e sério e respeitoso trabalho dos jesuítas no solo japonês. Chegaram lá, aprenderam a língua, às vezes estas teorias que há para aí da colonização, nós deveríamos pensar como é que foi os primeiros para se comunicarem. E os nossos padres, os nossos irmãos que chegaram, aprenderam as línguas e começaram a comunicar, não impuseram nada. E no princípio tudo correu bem. Mas a fé espalhou-se sobretudo graças à coragem de catequistas locais, como Paulo Miki e seus jovens companheiros. Paulo Miki nasceu em 1564, era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta Danzikiyama, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à Companhia de Jesus e assim fez, tornando-se um eloquente pregador. Da língua, portanto, era japonês. Ele, porém, não pôde ser ordenado sacerdote no tempo correto,
porque não havia bispo na região de Fusai. Não havia bispo e Paulo foi adiando a sua ordenação sacerdotal. Mas isso não impediu que Paulo Miki continuasse a sua pregação. Posteriormente tornou-se o primeiro sacerdote, foi ordenado mais tarde, foi o primeiro sacerdote jesuíta na sua pátria, no Japão, conquistando inúmeras conversões com humildade e paciência. Paciência essa que não era virtude do imperador da altura. Ele era simpatizante do catolicismo, mas de uma hora para a outra se tornou o seu feroz opositor. Foi tudo por causa da conquista da Coreia. O Japão rompeu com a Espanha, em particular com o Ocidente em geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos. O problema que foi todo entre o Japão e Espanha. A Espanha que colonizou as Filipinas, que é na mesma região. Ainda hoje os filipinos são muito católicos por causa do trabalho dos missionários espanhóis. Honra lhe seja feita. Inclusive alguns missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão através das Filipinas, sido bem recebidos pelo imperador. No princípio tudo estava a correr bem. Os católicos foram expulsos, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois Paulo Miki, com outros 2 jesuítas e 17 leigos. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações e torturas públicas. Levados em cortejos de Mako a Nagasaki, foram alvo de violência e zombaria pelas ruas e estradas, enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucifixão. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem de Paulo Miki. Tomás Kozaki tinha 14 anos, António 13, Luís Ibaraki tinha 11 anos de idade. A elevação sobre os quais os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucifixão em fevereiro de 1597 ficou conhecida, ainda hoje conhecida como o Monte dos Mártires. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Os crentes dispersaram-se para escapar aos massacres, e um bom número deles se estabeleceu ao longo do rio Urakami, nas proximidades da cidade de Nagasaki. Lá eles continuaram a viver a sua fé, apesar da ausência de sacerdotes. A partir do momento em que o Japão se abriu novamente aos europeus, os missionários voltaram às igrejas, e certas igrejas foram construídas, inclusive em Nagasaki, a poucos quilómetros da comunidade cristã clandestina. Ela havia perdido todo o contato com a Igreja Católica. Nós às vezes ouvimos falar que há 24 igrejas católicas, que foram grupos, que foram dispersos, ficaram isolados no mundo de Roma, não havia contacto, eram proibidos pelas autoridades. Este grupo manteve-se e transmitiram durante 250 anos um critério para os seus filhos. Diziam eles, os pais para os filhos: quando a igreja voltar ao Japão, vocês os reconhecerão por 3 sinais. Os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria. E esta igreja obedecerá a um Papa, isto é, o Bispo de Roma. Isto foi os 3 sinais que o povo do Japão transmitiu aos seus descendentes para reconhecerem no futuro a presença da igreja. E demorou 250 anos. E nós hoje, as perseguições são muitas,
mas os sinais continuam a ser os mesmos. Nós vemos no mundo uma grande tarefa para casarem os padres todos. Às vezes a gente olha, estão mais preocupados com o casamento dos padres, aqueles que não são padres, do que próprios padres. Se vais reparar, é mais isso, são mais os de fora, que estão muito preocupados com esse problema. E nós sabemos, por exemplo, a experiência das igrejas evangélicas, o que nos dizem os pastores evangélicos. Os pastores evangélicos não aconselham, por causa do serviço, por causa da disponibilidade, por causa de muitos aspectos. E sempre Maria. Os japoneses disseram aos seus descendentes que quando lá chegassem os cristãos seriam devotos de Maria. Sempre Maria. A Maria acompanha a história da Igreja nos períodos, todos os períodos. E esta é uma constante. É uma constante. E este testemunho dos cristãos à volta da cidade de Nagasaki, no Japão, é um testemunho que nos deve animar. Mas às vezes também se tenta criar na cabeça dos cristãos que a fé divide. A fé, ainda não há nenhum acontecimento da história que prove isso. É sempre a política que se mete. E a fé sofre como retaguarda. E todos os períodos da história. Mas há correntes a dizer que a fé divide. Portanto, não haver fé. E aquilo que hoje se tenta fazer, mesmo nas escolas, é tirar a fé de tudo, porque viveremos em paz. É precisamente o contrário. É a política sem respeito. É a política sem Deus. É a política sem valores. É a política sem humanidade que faz o fim. O problema não foi. O catolicismo era respeitado. Foi os espanhóis na ganância de conquistar as Coreias. Aquelas Coreias que nós conhecemos hoje. Foi essa ganância. Portanto, vamos pedir ao Senhor, e nós como portugueses, no meio deste grupo só havia um padre português. O resto eram todos japoneses. E 5 espanhóis, penso eu. 4 ou 5 espanhóis. Mas nós é uma honra. E sobretudo no período que nós estamos, que se tenta pintar a história, às vezes aí com uns palavreados que a gente não entende, nós temos que ter uns dados. Não sabemos a história toda, ninguém sabe a história toda, mas temos que ter os pés assentes, como quando se atravessam rios, umas pedras que estavam lá fixas para a gente passar. Nós temos que, para passar este lamaçal que estamos a viver, ter umas pedras assentes no meio da água e ir pondo os pés, saber onde pomos os pés, porque senão vamos na corrente. E é isto que nós estamos a viver e a testemunhar. Damos glória a Deus pelo trabalho dos nossos portugueses. Mesmo reparai aqui na imigração, a beleza das nossas igrejas, o trabalho, o sacrifício, o esforço. Mas há alguns para quem não é nada. O trabalho dos católicos não é nada. E aí a gente olha, eu por exemplo, olho, mas o que é que ficará além do trabalho dos católicos da imigração portuguesa? O que é que ficará além do trabalho dos católicos? Eu não vejo absolutamente nada. Em lado nenhum. Vejo assim umas coisas no ar e os católicos não têm nada. Mas o que há de resto? O que há? Olhai à volta. Mas teorias, as coisas. E nós cristãos temos que pôr os pés assentes no testemunho desta gente, destes heróis. E as nossas igrejas, os nossos centros foram construídos com muito amor e com valores, com orientação, sabendo que nós somos de cá, que isto é o reino de Deus e que temos de transmitir aos nossos sinais, como aquele povo no Japão deu 3 sinais aos seus descendentes, que duraram
250 anos. Quando a igreja voltar, reparai nisto. Os padres não são casados, ou vão trazer a imagem de Nossa Senhora, e o outro, esqueci-me, o outro sinal, que é também interessante, e vão obedecer ao Bispo de Roma. E é isto, e ao Bispo de Roma, a Pedro. É a Pedro. E isto está aqui o centro de toda a igreja. Então, vamos continuar a viver e, sobretudo, animarmos-nos com o povo. Estamos muito desanimados, muito prostrados, muito rendidos à desgraça. E nós nunca fomos um povo de desgraça. Nunca fomos um povo de desgraça. Amanhã celebraremos as 5 chagas de Cristo, uma grande devoção do nosso primeiro rei, do Afonso Henriques, que acompanha a nossa história desde o princípio. Era a devoção do Afonso Henriques e que tem acompanhado por onde quer que fomos. Os padrões, que eram marcos de pedra que estão espalhados aí pelo mundo todo. Onde chegavam os portugueses, colocavam um padrão. O que é que lá tem? As 5 chagas, a cruz de Jesus Cristo. Não tem lá mais nada. Estão aí pelo mundo todo. Há um muito bonito, numa ilha em frente da cidade do Rio de Janeiro, que está numa ilha de um padrão português muito bonito. E há por todo o mundo há esses padrões. Vamos então pedir ao Senhor que nos anime, que não nos deixe desanimar e, sobretudo, nós como portugueses, este povo luso, o povo luso que não é um povo, somos um conjunto de povos, que não percamos a esperança e não nos deixemos dominar pelo mal. E, sobretudo, esta teoria de que a religião divide, nós temos que começar, provai-me lá historicamente. Provai lá isso historicamente. Onde é que aconteceu isso? Onde é que aconteceu? Qual é que foi o período? E o que é que aconteceu? Aconteceu na tua cabeça. Não aconteceu em mais lado nenhum. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar com humildade as nossas preces diante do Senhor e, sobretudo, rezemos pelo nosso mundo. Pelo trabalho de tantas gerações de portugueses, de gente que foi pelo mundo e que com objetivos concretos, levar a fé, levar valores, e com tanto sacrifício, tanto esforço. E rezemos pelos nossos doentes, pela paz do mundo, para que Deus continua a conduzir-nos através do nosso simples trabalho. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, de dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza de todos os santos, que chamaste São Paulo Miki e seus companheiros à vida eterna, através do martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão a graça de conservar até à morte a fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muito obrigado e muito obrigado a quem nos acompanha através da internet e também por quem se tem inscrito e por ter difundido a nossa mensagem. Muito obrigado pela inscrição. E amanhã, como povo, como portugueses, o dia 7 de fevereiro, todos os anos, é o dia das 5 chagas de Cristo. E é um dia importante para nós, é uma festa que só se celebra em Portugal, um privilégio em Portugal, pedido pelos nossos antepassados, que está contido na nossa bandeira. Portanto, é um dia para nós também pensarmos de onde vimos, e onde estamos e para onde vamos, que é sempre a tarefa dos cristãos. Pensar de onde veio, para onde está e para onde vai. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe.